Que legal. Agora eu vou entrar num segundo assunto depois de história da igreja. Tem Tá muitas preparada? áreas. Vamos. Não, agora eu vou sair da história da igreja. Pode ser que tenha envolvido Vamos junto, fechar né? a gaveta. Ministério feminino. Eu sei que é algo que você tem estudado, né? E é algo que está em discussão. Na verdade, o papel da mulher em todos os aspectos e até mesmo fora da igreja tem sido falado muito sobre isso, né? Daquilo que você tem estudado, como é que você tem visto o cenário atual, o que a Bíblia nos fala sobre ministério feminino? Assunto, né? Eu tenho estudado bastante porque foi uma necessidade minha, né? Tô no ministério, casei, já entrei assim pro ministério, então eu sempre tive uma dúvida assim de como me portar. Isso. Porque eu não queria ser uma mulher ministreira, você entende, né? Que só se dedica ao ministério e a casa tá um caos. E eu também não queria ficar idolatrando a casa. Ou os filhos e tal, mulher anos 50, americana, não sei. Entende, né? O estereótipo. Aquele cartaz, né? Que isso, eu não queria ser infiel a Deus naquilo que ele estava me chamando. Então eu sempre, assim, ficava pensando assim, qual o equilíbrio? E sentia muita falta de mulheres mais velhas nessa jornada, né? Às vezes a geração passada não conseguia... cada um se dedicou para um lado, enfim. Eu vou dar um exemplo, né? Do que está acontecendo agora. Eu recebi alguns comentários. Poxa, que legal a conferência e tal, mas cadê as mulheres? Onde estão as mulheres, né? E realmente é uma questão de a gente se perguntar. Agora, quais são as linhas que existem em relação a isso? De forma geral, a gente tem duas linhas. Duas linhas. Isso. Elas são... Isso é até recente. A gente tem o complementarismo e o igualitarismo. O complementarismo diz que homem e mulher são iguais diante de Deus, mas os papéis, as funções são complementares. Então, assim, um homem e uma mulher têm a capacidade igual, são iguais diante de Deus em valor, em essência, mas a função, né, vamos dizer assim, a economia, né, o desenvolvimento de como que funciona, tanto na família quanto na igreja, é diferente. Então tem algumas coisas que você só para homem e outras, enfim. Igualitarismo, homem e mulher são iguais diante de Deus e em papéis também são iguais. Podem então, por fazer isso a palavra, exatamente o que um ou outro pode fazer. Iguais e tal. Então a questão, por exemplo, da submissão no igualitarismo, ele já não aparece tanto. Então a submissão normalmente é interpretada como algo depois da queda. E a redenção, Jesus eliminou, então... questão de submissão e autoridade. No complementarismo, não. Existe submissão e autoridade. Agora, qual é a diferença? Nuances novas, diferentes que a gente tem. No Brasil, a gente não tem isso tão claro. É mais nos Estados Unidos. No Brasil, acho que as pessoas ainda estão, tipo assim, tô vivendo. Vamos levando, né? Vamos levando. Daqui a pouco a gente para falar desse assunto. Depois a gente vê como é que é na prática. Nos Estados Unidos, a gente tem hoje o que a gente poderia chamar de complementarismo generoso ou complementarismo estreito e o complementarismo amplo. O que é o amplo? É que a questão da submissão ela é muito mais ampla e no estreito ela é só para o casamento. Hoje, eu poderia me definir como nesse estreito. Que é a submissão no casamento. Porque na prática, no complementarismo amplo, ele é bem mais conservador. E a mulher, por exemplo, não poderia exercer cargo de autoridade nenhum sobre homem. Então, ela não poderia ser policial. Esfera da sociedade. Entendi. Isso. Então, é mais ou menos essa divisão que a gente tem hoje. E para você, qual tem feito mais sentido, assim? O complementarismo estreito, né? Ou generoso, né? Hoje a gente pensa, como a gente definiria bem na prática? Homem e mulher são iguais diante de Deus, obviamente, submissão no casamento, mas, então, dentro do lar a gente tem a submissão, mas na igreja também a gente tem uma estrutura que Deus colocou. É que o presbitério, ou o governo da igreja, é com homens, qual palavra eu poderia usar? Ungidos por Deus, chamados por Deus. Porque quem fala isso é a esposa do Tim Keller. Mulher não pode ser presbítera. Por quê? Porque fica feio o termo. Pode ser uma boa resposta. Esteticamente fica mesmo. Ela fala o seguinte... O apóstola, né? Fica meio estranho. Fica esquisito. Não é que... Ó, Deus falando, né? Olha aí. Deus fala até na linguagem. Mas, ó, ela fala o seguinte... Não é que mulher simplesmente não pode fazer parte do governo da igreja. É que vários homens também não podem. Vários homens não estão qualificados. Não é só uma questão de gênero. É uma questão de qualificação e chamado de Deus. Então, existe uma lista bem criteriosa em 1 Timóteo 3 sobre quem que deve ser presbítero e diácono na igreja, né? Presbitério. Então, no estreito, o governo da igreja é por presbíteros, de acordo com o padrão de Deus, homens, mas outros cargos de liderança é tranquilo para uma mulher exercer, inclusive ensino.